contratar o trabalho do Wellington para levar um sorriso para as empresas, de uma forma preventiva. Porque se as pessoas forem mais alegres nas empresas, eu previno doença. Se eu previno doença, os funcionários faltam menos, trabalham melhor, trabalham mais motivado e produzem mais. O mercado, mundo corporativo é assim. Mas se meu patrão me dá recursos para que eu seja melhor, que bom que seja. Você vai produzir mais? Pode ser que você não produza mais, mas você vai produzir melhor. Você vai trabalhar mais vezes por ano, porque vai ficar menos doente, menos deprimido, enfim. No fundo, aí as empresas veem em você, te dando um apoio emocional, que é o que elas fazem hoje, não somente um plano de saúde, mas também te dão uma oportunidade de se melhorar emocionalmente para se tornar um trabalhador mais eficiente. E aí, esse trabalho que eles até brincam, né? É certificado ISO 9000, entendeu? Porque a turma fala muito sobre ISO 9000, eles são assim, ISO 9000, o certificado deles. E eles são especialistas em, eles chamam-se médicos besteirologistas. Eu sei, eu sou médico besteirologista, eles falam para as crianças, médico besteirologista. E ele, o Wellington, que até hoje atua também em alguns momentos, apesar que ele está mais afastado do grupo hoje, são mais de 120 palhaços. Qual foi que faleceu há pouco tempo? Eu não sei o nome dele, mas não é o Wellington, não, é do grupo. Faleceu há pouco tempo. Isso. Eles são ao todo, entre a administração e um grupo, essa ONG tem mais ou menos uns 120 atores, né? E ninguém é médico, tá? Eles são atores, profissionais do circo. E atuam em várias áreas. E o Wellington, o nome dele é Doutorzinho. Doutorzinho, né? É uma brincadeira, né? Que é Doutorzinho. E as pessoas falam, doutorzinho, bem como se fosse bem, é só um doutorzinho, como se fosse diminutivo e tal, no intuito de brincar com essa, eles gostam muito de fazer isso. E aí entre eles estão, que contrataram os serviços deles para trazer para as empresas o sorriso, conversar com os funcionários para que as pessoas sejam mais felizes ou mais alegres, e felicidade e alegria tem uma distância aí, mas enfim, pelo menos um pouco mais alegres, se entender, conhecer um pouco mais as suas dificuldades, ter coragem de ter, o que fala hoje um pouco no quadro, de ter contato consigo mesmo, de ter coragem daquela nossa guerra interior, que é uma batalha, né? É isso, como diz lá um ditado em latim que diz assim, si vis pacem para bellum. Se você quer a paz, se prepare para a guerra. Sempre que você quiser, isso é um ditado em latim, si vis pacem para bellum. Eu quero a paz, se prepara porque o pau vai quebrar. Porque muitas vezes a luta é conosco próprio. Para eu ser feliz, eu vou ter que brigar primeiro comigo, para me tirar da zona de conforto que eu estou. Às vezes eu estou numa situação que eu acredito que a felicidade não é comodismo, é zona de conforto, que de conforto não tem nada, tem mais zona do que de conforto. Você me fala a palavra, tá uma zona aqui, não é assim? É isso, a palavra zona de conforto tem mais zona do que conforto. Então, não é confortável, tá tudo bem, é assim, é Deus que quis, né? Deus é. Não. Vós sois deuses. Nós todos somos irmãos perante a Deus, todos temos o mesmo potencial de seguir Jesus como uma referência, que é natural. Ele é uma referência, ele é um horizonte e bem longe. Ele está perto de nós, mas para nós sermos Jesuses, tem uma caminhada longa, tem um caminho. Isso é gestão emocional. Saber o quanto nós somos limitados, que tem uma trilha pela frente, reconhecer isso, saber das nossas dificuldades e o que há de possível de melhorar e colocar em obra, mãos à obra, isso. Mas quando você admite que você tem alguns problemas, isso é um bom sinal. É que ninguém vai sair do vício. Eu tenho problema, preciso de ajuda, aí é um grande passo. O problema é que muitas vezes nós, não é que nós achamos que não temos problema, nós temos certeza que não temos problema, porque não quer reconhecer, aí é sofrimento, não vai ser feliz nunca. Então as empresas hoje, que tem Banco do Brasil, Petrobras, Boticário, Walmart,
Natura, Danone, Nestlé, Rede Globo, Embraer, Editora Abril, Gerdau, entre outros, contratam os trabalhos dessa ONG, que o trabalho dessa ONG patrocina o trabalho filantrópico. Por isso que eles conseguem hoje, Rio, São Paulo e Recife, visitar mais de 50 mil pessoas por ano, porque eles rodam o Brasil inteiro. Como? Dando palestra para quem tem dinheiro, para ajudar quem não tem. Então as empresas, além de dar dinheiro para o Doutores da Alegria e contratar uma palestra, um projeto, sabem que uma parte desse dinheiro vai com um baldinho de dinheiro para poder manter o projeto vivo e mais longe, com mais palhaço, tem custo, né? E aí esse negócio funciona bem, etc. Mas a grande mensagem é assim, eles levam isso, é científico, os hospitais, né, que começa, minimiza as pessoas adoecerem, como falei no caso preventivo, e é cientificamente provado que rir também é remédio. Ó, rir também é remédio. Quando você vai no dicionário ver o que é remédio, todo mundo aqui achava, inclusive eu, remédio é remédio. Não. Rir é remédio. Vamos à definição do que é remédio. Segundo o dicionário Aurélio, remédio é qualquer substância ou recurso utilizado para obter cura ou alívio. Rir é substância? Não, é recurso. Então, repito, o que é remédio? Qualquer substância ou recurso utilizado para obter cura ou alívio. E quando essas pessoas entram nos hospitais, o grupo do Doutores da Alegria e outros que são semelhantes, as crianças mudam, a energia é outra, os remédios alopáticos começam a funcionar melhor, a recuperação é mais rápida, tudo muda. Isso é comprovado por médicos que acompanham essas crianças. E desde o engravado a câncer, melhora todo mundo. Principalmente nos hospitais que é de doenças mais crônicas, entendeu? Que aí não faz sentido você no lugar que tem verruga, né? Eles são exatamente lugares que tem muito mais necessidade, porque é onde a depressão é maior, a dificuldade é maior, a cura é mais difícil, é onde eles vão e é onde o resultado fica mais eficiente. Muda as questões hormonais, alteração de pressão sanguínea. Eles acabam de fazer o projeto, medem as crianças, muda a taxa de colesterol, açúcar no sangue, tudo altera porque o organismo começa a produzir outros líquidos neurais. O cérebro começa a funcionar, produzir, criar mais insulina, menos insulina, tem toda uma complexidade interior, no caso é a máquina funcionando, e as crianças começam os remédios parece que faz mais efeito. Por que mais efeito? Não é que o remédio mudou, é porque o organismo se abriu para receber, e não é que o organismo fez mágica. Eles medem lá, olha, o açúcar baixou, então agora o remédio funciona um pouco melhor. Porque às vezes você vai tomar um medicamento e você está lá com a sua diabetes a 300, não vai funcionar. Tem que ficar próximo de 100, não tem? Então não é porque o remédio é ruim. Só que como a gente não sabe disso, o que tem que fazer? Aumentar a potência do remédio. Aumenta a potência do remédio, ruim, aí vai, estoura o rim, estoura o fígado. E a pessoa que está melhor, como diz os orientais, mente sã, corpo são. Isso é milenar. Antes de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem 2000 anos que passou pela terra pela última vez, de corpo físico. Pois bem, já diziam isso 5000 anos atrás, tipo, mais um Cristo e meio. E a gente não aprende. E a doutrina espírita volta a dizer isso. Corpo são, de uma certa forma, mente sã. E aí, vamos tocar uma musiquinha aqui. Existe um grupo britânico chamado Monty Python, um grupo de humor, né, britânico na Inglaterra, e eles fizeram alguns filmes muito engraçados, talvez alguém já tenha assistido já. É muito hilário, é um filme dos caras, é muito interessante. Eles fizeram um filme chamado, muitas vezes com conotação religiosa, sabe, mas respeitando e tal. Então eles fizeram o Cálice Sagrado, eles fizeram outro chamado Sentido da Vida, e fizeram também, que é esse que nós vamos tocar a música do filme, que é A Vida de Brian. E o filme da vida de Brian é assim, é muito engraçado porque o Brian, que é um maluco, nasce no mesmo dia de Jesus, lá em Belém, né? Só que os reis magos vão na manjedoura do Brian achando que ele é Cristo. E ele mete a mala já. Quem é você? Aí a mãe do Brian, que é uma picaretona no filme, aí
Aí vem os reis magos, né, com a mirra, com ouro, né? Aí eles, quem é você? Ah, viemos nos trazer para o Senhor. E a mãe do Brian fica assim, que é uma mulher vigarista, né? Quem já viu o filme disso, ela é uma vigaristona. Quando ela viu os reis magos visitando o nenê dela, né? Tipo como se fosse um hospital, é uma comédia, tá? E aí só que Jesus não está naquela manjedoura, está numa outra lá perto, né? Aí eles vão lá, a mãe do Brian vem chegando os reis magos, né? Trazendo a mirra, ouro e tal, né? Aquela coisa toda. E ela já, quem é ele? É o Jesus. Para poder receber as oferendas, né? Ai, nasceu, aqui é a boa nova, não sei o que lá. E ela fica só mandando. E o Brian, na verdade, ele é adulto, né? Ele se faz neném, mas ele é um personagem igual uma comédia. Só que ele fica quieta aí. Mas eu não sou Jesus. Cala a boca. É nós. A mãe do cara é vigarista. Então, assim, o filme é muito. E ele cresce. E não só e aí, como ele achava que ele era Jesus, ele fica meio vivendo a vida de Jesus e todo mundo seguindo ele, mas ele é maluco. Quer dizer, é muito interessante. E o que esse filme quer mostrar? Não é uma crítica a Jesus Cristo, é que muitas vezes nós seguimos alguns avatares. A fé tem que ser raciocinada. Não é porque um cara levantou o dedo e aqui eu sou Jesus e tal, aí você vai seguir a fé. A fé não pode ser cega. A fé tem que ser raciocinada. Isso o Evangelho diz. Fé raciocinada. Siga o seu coração. Porque fé é coração, né? Fé é a crença, não é isso? Mas traga o cérebro junto. Fé raciocinada. Acredite. Depois de acreditar, o passo maior é saber. Eu sei. Aí você não tem mais fé. Quando você já sabe, não precisa ter fé. Porque a fé é uma coisa assim que eu acredito. Você não tem como. Faz sentido isso? Quando você sabe, isso já não é mais fé. Por isso que a palavra é saber. Sábio. Jesus não tinha fé. Ele sabia. Vocês duvidam? Eu acredito em Deus. Eu sei. Ele não diz assim. Aí você fala, eu creio em Deus Pai. Isso é crença. Mas na verdade, os espíritos de luz mais entregam coisas que nós precisamos, nossa pequenez, aprender, do que efetivamente eles fazem. Por exemplo, já falei em outras palestras, espírito de luz, não foi dito por mim isso, não perdoa ninguém. Por como? É porque eles não se ofendem. O problema não é meu. Ai, me perdoa. Não, está tudo certo. Porque eles entendem que quando você faz alguma coisa errada, você fez para si mesmo. Então não tem que me perdoar. Quando você me fez uma maldade, puxa, vou fazer uma prece, uma oração, eu não quero essa energia para mim. Ela é sua. Mas isso de uma forma bastante limpa, bastante serena, bastante clara. Só que nós somos tão pequeninos